A nossa terceira subtaxonomia é o verbo transitivo indireto ou transitivo relativo, né? Por que essa diferença taxonômica, essa diferença de nomenclatura? Porque para muitos autores, o verdadeiro objeto indireto é o complemento preposicionado, ordinariamente preposicionado com a preposição, com o conector a, né? Que corresponde ao dativo latino, ou seja, beneficiário ou destinatário de algum eventual procedimento verbal, né? Em termos de língua portuguesa, alguns autores acham que o verdadeiro objeto indireto pode sempre substituir-se por lhe, né? pelo dativo lhe ou lhes. Então, se não há possibilidade de substituição do complemento preposicionado pelo dativo lhe, então isso indicaria ou sinalizaria que não se trata de verbo transitivo indireto e mais o objeto indireto. Tratar-se-ia, no caso, de um verbo que pede complemento ou que demandaria complemento preposicionado, mas num estabelecimento relativo, né, indireto de complementação, tá bom? Sem que isso significasse essa nomenclatura específica, ou esta nomenclatura específica de transitivo indireto, mais objeto indireto. Tá, isso está na bibliografia, na bibliografia que eu indiquei para vocês. Por exemplo, na página 155 do meu livro, eu escrevo: para Rocha Lima, objeto indireto é necessariamente o complemento preposicionado possível de substituir-se pelo crítico lhe ou lhes, o que representa semanticamente uma entidade animada. Tal perspectiva faz com que o autor trabalhe com a taxonomia transitivo-relativo para dar conta de verbos que exigem um complemento preposicionado que não pode ser substituído pelo crítico. Então isso está na bibliografia que eu indiquei para vocês. Ora, se eu usei aqui transitivo indireto ou transitivo relativo, isso significa que eu estou acolhendo as duas terminologias, as duas nomenclaturas, tá bom? Então, na sentença A, que eu isolei aqui, José precisa de farinha de trigo. Então, o verbo precisar aí seria transitivo indireto ou transitivo relativo, na medida em que demanda ou pleiteia um complemento que se associa a ele indiretamente com o auxílio da preposição de. Aquela coisa do professor lá do ginásio, né? Quem precisa de alguma coisa, de algo, de alguém. Né? Então esse é um caso clássico aí de verbo transitivo relativo ou transitivo indireto. Segundo exemplo, Maria assistiu a um filme de suspense. Mais uma vez nós temos o verbo assistir, no sentido de ver, não é? No sentido de presenciar, de ver, demandando, pressupondo um complemento que se associa a ele indiretamente com o auxílio da preposição a. Reza a lenda, isso aparece em muitos livros, principalmente nos livros antigos, que o verbo assistir, no sentido de ajudar, de socorrer, é transitivo direto. Por exemplo, o enfermeiro assiste o paciente. Ao passo que no sentido de ver, presenciar, é transitivo indireto, ou transitivo relativo, né? Exigindo preposição a no complemento. Maria assistiu a um filme de suspense, Maria assistiu ao seminário, etc. É uma distinção válida, a meu ver, continua válida, que serve também para a distinção entre os dois verbos homônimos, entre dois verbos que tenham uma semântica, um significado bastante distinto, né?
um exemplo C, né, o terceiro exemplo que eu rascunhei aqui para essa tipologia verbal, nós temos, de alguma forma, todos acreditam em Deus. Então, o verbo acreditar é outro, cuja regência, cuja predicação pressupõe um complemento associado a ele indiretamente por intermédio da preposição em. Então, esse verbo seria transitivo relativo ou transitivo indireto. Não é? Nós temos aqui a quarta tipologia verbal, né, no que concerne a transitividade, que é o verbo bitransitivo ou transitivo direto e indireto. Aqui não há distinção epistemológica, tá? Não há distinção de análise. É apenas uma mera distinção terminológica. De modo que tanto faz escrever ou dizer verbo bitransitivo, ou escrever ou dizer verbo transitivo direto e indireto. Por questões de economia, obviamente, eu prefiro, né, verbo bitransitivo. E falar em preferir, por falar em preferir, nosso primeiro exemplo é o verbo preferir, classicamente bitransitivo, demandando um complemento direto, sem auxílio de preposição, e outro complemento indireto, com auxílio de preposição. Isto é, Maria prefere teoria gramatical a estudos literários. Todo mundo sabe que aqui no Brasil normalmente se usa esse verbo como se fosse um comparativo, né? Como se houvesse uma semântica comparativa, né? Preferir uma coisa do que outra, né? Mas preferir é uma espécie de antônimo, tá? Uma espécie de antônimo de preterir. Então, preterir é abandonar e preferir é abraçar. Então, quem abraça, abraça uma coisa em detrimento de outra, ou seja, preferir uma coisa a outra. Essa seria a regência classicamente mais aceitável, né? Sem que haja necessidade de qualquer elemento, qualquer componente intensificador. Tá bom? A Maria prefere teoria gramatical a estudos literários, sendo a teoria gramatical objeto direto e a estudos literários objeto indireto. Segundo exemplo, já com um clítico, né? José me emprestou um livro, sendo um livro objeto direto e o me, sintagma preposicionado, virtualmente falando, né? Já que esse me significa a mim, né? José emprestou um livro a mim. Então, esse me é o objeto indireto do verbo emprestar, que é bitransitivo, pressupondo ou postulando dupla complementação. Uma direta, sem auxílio de preposição, e outra indireta, com auxílio da preposição a, né? Ordinariamente, preposição a. Chegamos ao último exemplo, que é outro verbo bitransitivo clássico. É uma citação bíblica, né? A minha paz lhes dou. A gente costuma ler a minha paz vos dou, né? Mas aqui o tratamento é em terceira pessoa do plural. Vocês, né? Então, a minha paz é o objeto direto. O dou é o verbo bitransitivo, com sujeito simples e implícito, o eu, né? Isto é, eu dou a minha paz a vocês. Dou bitransitivo, verbo bitransitivo. A minha paz é o objeto direto. E o lhes, um objeto indireto clássico. Ninguém questiona a taxonomia, a classificação como objeto indireto do clítico ler nesse tipo de sentença. Aí já é ponto pacífico, é um assunto para o qual não há polêmica nenhuma.